primeiramente eu quero agradecer a ele por a oportunidade, né, de estar aqui proclamando o evangelho dele. Pois sejam bem-vindos aos ouvintes aí, né? Fique à vontade. E eu vou ler uma passagem lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, que diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Pois Tiago ele vem falando no versículo 7 do capítulo 4 que eu tenho que me sujeitar-vos, pois, a Deus. Eu tenho que me achegar para Deus. Eu tenho que me entregar para Deus. Mas para mim fazer isso, eu tenho que resistir ao diabo. Eu tenho que resistir. Como eu me achegar para Deus. Porque a própria palavra dele fala que eu não posso servir dois senhores. Eu não posso servir a Deus e ao mesmo tempo ao diabo. Eu tenho que escolher, ou seja, eu tenho que ter uma escolha, eu tenho que fazer uma escolha. E Tiago, ele vem bem claro no capítulo 4, versículo 7. Ele é bem claro quando ele fala: sujeitai-vos, pois, a Deus. Mas ele diz: mas resistir ao diabo. Ou seja, para mim me chegar para Deus, eu tenho que resistir ao diabo. Eu não posso viver para Deus e ao mesmo tempo viver para o diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando eu me achego para Deus, quando eu deixo Deus entrar no meu coração, quando Deus ele vive em mim completamente, por completo na minha vida, não vai ter lugar para o diabo. O que é que ele vai fazer? Ele vai fugir. Mas quando eu quero viver para Deus, mas de vez em quando eu tento pegar um pouco das coisas do inimigo, das coisas do mundo, eu quero provar as doçuras do mundo, não tem como o diabo fugir de mim. Não tem como eu servir a Deus dessa forma. Para mim servir a Deus, eu tenho que resistir ao diabo. E no versículo 8 ele fala: chegai-vos para Deus. Ou seja, aproximai-se de Deus. Aproximai-se de Deus. E Deus vai se chegar para nós. Quando eu resisto ao diabo, quando eu resisto às ilusões desse mundo, quando eu resisto à carne, quando eu resisto ao pecado, o que vai acontecer? Deus ele vai se chegar para mim. Ele vai estar comigo. E quando Deus vive em mim, meu irmão, quando Deus vive em você, nós conseguimos viver uma vida digna, limpa, longe do pecado. Eu tenho que fugir do pecado. Eu não posso me aproximar do pecado, mesmo eu sendo pecador, mas eu sendo pecador, eu tenho que fugir dele. Olá, seja bem-vindo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Se achegai, pois, a Deus. Se ajuntar-se a Deus. Aproxima-se de Deus. Mas resistir ao diabo. Eu tenho que me achegar para Deus. Mas ao mesmo tempo eu tenho que resistir às ilusões do mundo. Ao mesmo tempo eu tenho que resistir às ciladas do inimigo. Eu tenho que me achegar para Deus, mas ao mesmo tempo eu tenho que fugir do inimigo. Oi, Sandra. Seja bem-vinda. Ô, meu irmão, não tem como eu servir dois senhores. Não tem como eu servir dois deuses.
Ou eu sirvo a Deus, ou eu me aproximo de Deus, ou eu sirvo ao diabo, ou eu me aproximo do diabo. Tiago está falando aqui no capítulo 4 de Tiago, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Você se achegar, se aproximar-se de Deus, se entregar-se a Deus, mas resistir ao diabo. Porque quando eu me aproximo de Deus e resisto ao diabo, o diabo ele vai fugir. Mesmo porque ele tem que se aproximar de mim, mas só que ele não vai conseguir. Porque quem vai estar comigo é o Senhor Jesus, é o Senhor Deus. E quando Deus está contigo, meu irmão, e quando Deus ele entra na minha casa, ele entra na tua casa, o inimigo ele não pode conviver ali. Ele tem que fugir, ele tem que sair. Como é que está a minha vida? Será que minha vida está conforme Deus quer que esteja? Será que tua vida está como quer que Deus queira que esteja? Será que eu estou resistindo? Será que eu estou resistindo às ciladas do inimigo? Será que eu estou fugindo do inimigo? Ou será que eu estou correndo para o inimigo? Quando eu falo correndo para o inimigo, meu irmão, é quando eu estou aceitando os banquetes que ele me entrega, que ele me dá, que ele me oferece. É fácil fugir do inimigo? Não é fácil. Se eu dizer que é fácil, eu estou mentindo. Se você dizer que é fácil fugir do inimigo, você está mentindo. É uma luta. E eu só consigo fazer isso quando eu me entregar para Deus, quando eu me entrego para Deus completamente, quando eu entrego meu coração. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, ou seja, se aproximais de Deus. Aproximai-se de Deus. E ele se chegará para vós. Irmão, Deus só vai fazer morada na minha casa e na tua casa quando nós se entregar para ele completamente. Ele só vai entrar na minha casa quando eu realmente me entregar para ele de corpo e alma. Tiago ele é bem claro aqui no versículo 8, chegai-vos para Deus, se aproximai-se de Deus, se entregar-se para Deus, e ele se chegará para vós. Se eu não abrir a porta do meu coração, como fala lá em Apocalipse 3:20, Deus ele não vai entrar. Se eu não convidar Deus para estar na minha casa, no meu lado, no meu negócio, no meu trabalho, lá na minha escola, ele não vai. Deus ele só vai, meu irmão, se achegar para ti se você permitir, se eu permitir. E ele fala, chegará para vós, limpai as mãos, pecadores. Eu tenho que estar com as mãos limpas, eu tenho que estar com o coração limpo, com a mente limpa, longe das ilusões desse mundo, longe das paixões desse mundo. Eu tenho que estar em santidade, em purificação. Aí Deus vai tomar conta da minha vida. O Espírito Santo vem e vai habitar em mim. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo ele não habita em templo sujo. Eu não posso, com a consciência da carne, servir a Deus. Eu não posso. Você tem que ter, é uma escolha. Você tem que escolher. Limpai as mãos, pecadores. Como está a tua vida hoje com Cristo? Como está a tua casa hoje com Cristo? Como está a tua caminhada hoje com Cristo?
Como é que está teu coração com Cristo? Teu coração está limpo? Teu pensamento ainda, tua mente está limpa? Ou de vez em quando vem aqueles pensamentos lá do mundo? Ah, era tão bom quando eu vivia daquele jeito. Você lembra ainda? Renuncia os seus pensamentos. Renuncia às paixões deste mundo. Renúncia. Cristo, meu irmão, Ele quer habitar na minha vida. Ele quer se aproximar da minha vida, da tua casa, dos teus filhos. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Se aproxima-se de Deus. Se achega para Deus. E o inimigo, ele vai fugir de você. O inimigo, ele não vai tocar naquilo que te pertence. Porque Deus vai estar contigo, te protegendo, te guiando, te livrando de todo e qualquer mal. Palavra dura, né? Palavra de esperança também, irmão. Você acha que o inimigo, ele quer que você se aproxime-se de Deus? Você acha que o inimigo, ele quer que você se achegue para Deus? Quer não. Ele quer ver você, quanto mais longe de Deus, melhor para ele. Ô irmão, se desliga das coisas desse mundo. Ele não tem nada a nos oferecer, não. E começa a se ligar com as coisas lá do alto. Conecta o teu pensamento com as coisas lá do alto, que vem lá de cima. Tiago, ele é bem claro. Tiago, ele é bem claro aqui no capítulo 4, no versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistir ao diabo. Quando eu me aproximo de Deus e resisto às ilusões desse mundo, o inimigo, ele vai fugir de mim, vai fugir de você. Ô irmão, ele está vindo para buscar a sua igreja. Cristo está vindo para buscar o teu povo. E Ele quer que você vá com Ele. Ele quer que eu suba com Ele. Mas para isso eu tenho que querer, você tem que querer. Para isso eu tenho que fugir das paixões deste mundo. Para isso você tem que fugir das paixões desse mundo. Para isso eu tenho que resistir às ciladas do inimigo. E dizer, eis que estou vindo, e sem demora. Irmão, ele diz que quando estivesse próximo da vinda dele, ia acontecer vários sinais. E eu vou ler quais são muitos dos sinais que ele disse que ia acontecer. No livro de Mateus. Meu irmão. As coisas desse mundo é boa. Não é ruim, não. Se fosse ruim,
a gente não se aproximava, não. Diz aqui em Mateus 24, ele diz: eu vou ler aqui uma passagem que ele fala assim, ó. Respondeu Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvires falar de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos perturbeis, porque forçosos é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Ou seja, quando estivesse próximo da vinda dele, ia acontecer guerras contra guerras, nação contra nação, rumores de guerras, né? Diz que o amor de muitos se esfriar, mas isso era só o princípio, ou seja, era só o começo. E nós estamos vendo isso, irmão. Hoje o amor de muitos se esfriou. Ninguém, poucos irmãos, poucos que estendem a mão para irmão, para ajudar o próximo. São poucas pessoas que se preocupam com o outro. Hoje a gente não reconhece mais quem é filho e quem é pai, quem é pai e quem é filho. Nem irmão matando irmão. Guerra e mais guerra, terremotos. Os governantes, irmãos, em todos contra a lei de Deus. Mas isso ainda não é o fim, é só o começo. Ô meu irmão, se achegai-vos para Deus, se aproximai-vos de Deus, e o inimigo ele vai fugir de você. Quando você se aproxima de Deus, o inimigo não tem como tocar em você, meu amigo. O inimigo não tem como tocar em você, minha amiga. Porque Deus vai te proteger, assim como a galinha protege os seus pintinhos. E, meu amigo, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos para Deus e ele vos achegará para vós. Deus ele só vai se achegar para ti ou para mim, se eu permitir. Felizmente. Ele não quer que nós sofra. Ele não quer que nós se perca. Ele quer dar a salvação para mim e para ti. Mas para isso há uma escolha. Eu tenho que querer. Eu tenho que aceitar. Para mim entrar no reino dos céus, irmão, para mim adquirir a minha salvação, eu tenho que estar em santidade com o Senhor. Eu tenho que estar em santidade, eu tenho que fugir do pecado.
Eu não posso cometer a concupiscência da carne. Eu tenho que fugir. Eu não posso servir a dois senhores. Eu não posso servir a Deus e ao mesmo tempo ao inimigo. Deus, Ele quer te proteger. Deus, Ele quer proteger a tua casa, a tua família. Deus, Ele quer entrar lá no teu negócio. Deus, Ele quer entregar a você aquela causa. Tem aquela causa lá que está travada. Ele quer entrar, Ele quer resolver. Mas para isso você tem que querer. Para isso você tem que aceitar. Permita que Deus age na sua vida, na tua casa. Chama Ele. Mas chama Ele com todo o teu coração. Não só de lábios não. Tem aquela causa lá que você acha que já está perdido, que não tem mais jeito. Deus está dizendo que tem jeito sim. Só basta você aceitar que Ele entra nessa causa aí, ó. Ele quer te dar a vitória. Ele quer entregar a vitória nas tuas mãos, mas para isso você tem que aceitar. Para isso você tem que querer. E tem aquela família lá, a tua família que está lá bagunçada, briga, todo dia briga. O marido só anda bêbado, não tem? Quando chega em casa bêbado aí começa a briga. Deus, Ele quer mudar essa situação aí, viu? Mas para isso você tem que aceitar, você tem que se achegar para Ele, viu? No momento que você se achegar para Ele, se entregar para Ele, você vai ver a mudança no teu lar. Eu não sei por que eu estou falando isso. Eu não sei para quem eu estou falando isso. Mas você que está aí nessa live aí, ouvinte, você sabe. Você sabe. Deixa Deus entrar. Chama Ele para fazer parte da tua casa. Chama Ele para ser o centro lá da tua casa, lá do teu negócio. Chama Ele para que Ele venha ser o centro da sua família, do seu casamento. Chama Ele. Chama Ele. Convida Ele. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei, eu com ele e ele comigo. Irmão, quando você permite que Deus entre na sua vida, que Deus Ele lhe guia. Deus, irmão, Ele acampa vários anjos ao seu redor, te protegendo e te guiando. Rafael. Amém? Amém? Aqui em Salmos, aqui no livro de Salmos, ele fala o seguinte. Eu quero ler para você. O seu, ele diz assim, ó, em Salmos, no capítulo 6, em Salmo 6, versículo 8, ele diz: apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim todo que praticai a iniquidade, ou seja, todo que praticai o pecado.
Se afasta de mim todo que se assujeita à concupiscência da carne. Longe de mim. Longe de mim todo que praticai a concupiscência da carne. Longe de mim. Não tem como Deus te ouvir. A Bíblia fala que o pecado, ele faz separação entre mim e Deus. Se eu estiver no pecado, se eu estiver cometendo o pecado, eu sou pecador, mas não porque eu sou pecador que eu vou cometer o pecado. Se eu estiver vivendo do pecado, agindo conforme o pecado, eu estou longe de Deus. Deus não está comigo, porque Ele é bem claro. Ele diz: apartai-vos de mim todo que praticai a iniquidade, ou seja, todo que praticai o pecado. Apartai-vos de mim, para longe de mim. Tá difícil? Perdeu o emprego, perdeu o serviço, não consegue arrumar outro não? Faça uma análise da sua vida. Veja quem é que você está servindo, se você está sujeitando-vos para Deus ou para o inimigo. Tem alguma coisa errada. Ando e não consigo, nada dá certo. Faça uma análise da sua vida. Veja o que é que você tem que renunciar. Tiago, ele é bem claro. Tiago, ele foi bem claro. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se achegai-vos para Deus, e ele se achegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Purifica teu coração, irmão. Deixa Deus entrar, deixa Deus fazer a obra. Espírito Santo quer habitar na tua vida. Espírito Santo quer fazer parte da tua vida. Mas para isso você tem que aceitar, você tem que fugir do pecado. Você que não se inscreveu ainda, aí se inscreva. Se inscreva, deixa seu like. Ativa aí as notificações para quando, todo dia, irmão, nesse horário eu estou aqui, proclamando o Evangelho de Cristo. Quando eu estiver aqui, você receber a notificação aí e estar conosco aqui. Essa é a mensagem. Esse é o recado de Deus para a tua vida. Agora eu convido todos vocês que fechem os seus olhos e vamos orar e agradecer a Deus. Querido Deus e amado Pai, neste momento, Senhor, eu te peço, Pai, Deus, que o Senhor vá alcançando cada pessoa, cada ouvinte. Vai tocando, Pai, do alto da cabeça, as plantas dos pés deles, Senhor, derramando a tua santa unção, derramando o teu poder. Limpa esse coração, limpa essa mente, Senhor Deus. E que ele venha se achegar para ti, Senhor. Que ele venha fazer a tua vontade e não a dele. Deus, arranca aquele coração de pedra, Pai, e coloca para um coração transformado, Senhor, um coração de carne, Senhor, um coração purificado. E que a partir de hoje, Pai, que ele não venha ser o mesmo, Pai, mas que ele venha, ó Pai, ser reconhecido, ó Deus, como, Pai, a pessoa, Pai, que o Senhor o transformou como uma nova criatura.
É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, amados ouvintes. Vocês que ficaram aqui até o final. E amanhã, a partir de 1 e pouco, 1h10, 1h15, eu já estou aqui novamente. Não se esqueça de se inscrever, viu? E de assinar de ativar as notificações. Deixa seu like também, tá bom? Para estar nos ajudando aí. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Obrigado. Tchau.